Então, hoje nós celebramos o primeiro culto então do ano de 2026, onde geralmente a partir de amanhã, segunda-feira, as pessoas e talvez muitos de nós começam a pensar no novo ano. Isso porque do dia 1º ou talvez até muito antes disso, alguns tiraram as suas férias. Ou até mesmo no Natal, tivemos ali um feriadão e aí então aproveitamos esses dias então para descansar. Onde tivemos muitas festas na virada do ano, também tivemos festas, de aniversários, que aqui também estivemos, pois fez também uns dias muito bonitos, alguns dias de sol, de muito calor, mas também tivemos alguns dias de muita chuva, onde alagamos, onde foi alagado essa cidade, alagaram assim muitas ruas, muitas casas, Em algumas casas choveu para dentro, Mas faz parte também deste tempo, desta época, das famosas chuvas de verão. Mas amanhã, para muitos, tudo começa a normalizar, onde muitos voltam para as suas casas, e aí muitas pessoas talvez começam a planejar o ano de 2026. Talvez alguns até já fizeram isso, onde já colocam em prática tudo aquilo que já projetaram para esse ano. Outros talvez ainda vão rever, olhando o que deu certo, o que deu errado neste ano, o que passou, aquilo que não funcionou. E assim nós fazemos essa revisão em nossa vida. E assim podemos observar que muito se faz nas coisas na vida material, onde talvez pouco fazemos isso na nossa vida espiritual. Você já parou para pensar o quanto você cresceu no ano de 2025 na vida espiritual? Na tua caminhada com Deus, quem de vocês pensou sobre isso na virada do ano e se fez esta pergunta? Qual era o teu projeto? Qual era o teu plano em 2025 com Deus e qual é o plano em 2026 na caminhada com Deus? Queridos, facilmente nós fazemos planos para as coisas materiais, nos projetos de vida pessoal, familiar, mas pouco paramos para fazer planos para a nossa caminhada com Deus. E eu creio que para 2026 nós precisamos fazer isso com mais intencionalidade. Isso porque eu creio que vai ser um ano difícil e também de grandes desafios para todos nós, onde vemos muitas injustiças já acontecendo, divisões políticas, onde também neste ano nós teremos novamente eleições acontecendo, eleições presidenciais, governamentais, eleições dentro da nossa igreja local, também no âmbito nacional. E é aí quando nós olhamos para a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, são convidados para trazer o equilíbrio. Onde Deus não chama a igreja, Ele não chama o seu povo para ficar a par, mas Deus chama o seu povo para dar equilíbrio. E é por isso que nós precisamos sempre buscar de novo no Senhor e dizer em nome de Jesus, por eu ser um discípulo do Senhor, e por eu ser o povo de Deus, eu quero ser alguém que vai fazer a diferença. Isso porque Deus, Ele chama o seu povo para a unidade. E o que ajuda a ter essa unidade é o amor. Onde o amor é o elo perfeito que dá essa unidade.
E aí, quando nós olhamos para a palavra do Senhor em João capítulo 13, versículo 35, Jesus está dizendo ali para os seus discípulos: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês serão meus discípulos. Ou seja, se nós como igreja não trabalharmos isso na nossa vida, de buscarmos a unidade, mesmo que ainda eu pense algumas coisas diferentes do meu irmão ou da minha irmã, mesmo assim eu preciso manter a unidade. Então, em 2026 é um ano que nós precisamos ter isso bem claro, onde eu preciso me dedicar, eu preciso me organizar e estar firmado na palavra do Senhor. Isso porque Jesus, ele diz isso a todos nós, conforme nós também encontramos lá em João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Por isso, neste ano de 2026, a partir de todas as dificuldades, eu preciso levantar uma bandeira. E a bandeira que eu quero levantar é de ser um discípulo do Senhor, onde o discípulo do Senhor é enviado para amar, onde o discípulo do Senhor, ele é enviado para ser uma testemunha. E é por isso que nós precisamos sempre de novo voltar para a essência. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Onde o Deus Emanuel, ele deve se fazer presente em nossas vidas, no qual nós celebramos há poucos dias no Natal. E quando eu olho ainda para o Natal, eu fico pensando: Deus, eu quero ser alguém diferente. E quando nós olhamos ainda para este contexto de Natal, quando eu olho para a figura de Jesus, para a figura dos sábios, os sábios do Oriente, nós vemos ali, além dos 3 sábios, mais 3 figuras envolvidas nessa mais bela história. Os sábios, Herodes, representado ali pelo governo, e a igreja, representado pelos mestres da lei, os sacerdotes, os líderes. Onde os sábios, eles chegam para Herodes e eles perguntam: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá um líder que guiará o meu povo de Israel. Ou seja, Herodes, ele se perturba com o nascimento de Jesus, onde também as lideranças religiosas, os sacerdotes, eles ficam também indiferentes ao nascimento de Jesus, diferente dos sábios, onde a palavra diz que eles se alegraram, pois ao encontrar Jesus, eles o adoraram, eles o presentearam. E assim eles obedecem a Deus e não voltam para Herodes para contar aonde está o Salvador. E no teu projeto de vida, que no meu projeto de vida de 2026, eu não quero ser alguém perturbado por ser cristão, mas sim eu quero voltar para a essência do amor de Deus. Também para 2026, eu não quero ser indiferente a se alguns vão para cá, eu vou junto, se outros vão para lá, eu vou junto, assim como o vento me levar.
mas eu tenho dito ao Senhor, eu quero ser como os sábios, onde eu quero me alegrar por ser cristão. E eu quero adorar, eu quero obedecer ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, a igreja, ela é chamada, o povo de Deus, os discípulos do Senhor, nós somos chamados para fazer esta diferença. Nós somos o povo escolhido, nós somos discípulos. E quando alguém diz, eu sou discípulo de Jesus, este está dizendo, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero viver como Jesus ele viveu. E é sobre isso que também fala a nossa série do mês de janeiro, e assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, onde nós vamos ler os versículos 19 a 23, onde ali Paulo, ele está dizendo, eu estou me envolvendo na obra do Senhor, mesmo ele vivendo ali num público diferente. Paulo, ele não perde a essência, onde ele ali tem um equilíbrio, pois ele tem um eixo central e diz, olha, é isso aí que me orienta, é isso aí que está me guiando. Onde Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Ou seja, aqui Paulo, ele deixa claro de que a sua referência é Cristo. Onde o objetivo de ele estar ali em público é sim para a salvação. E é para ele ser ali um instrumento do Senhor. E assim nós podemos notar que o versículo-chave aqui é o versículo 23, onde ele diz, faço tudo isso por causa do Evangelho. Onde a intenção aqui é de que eu seja instrumento do Senhor, na obra do Senhor. E quando nós olhamos para a história do ser humano, sabemos que todo ser humano em si, ele tem a religiosidade, onde o ser humano traz isso em si, onde o ser humano pode até mesmo não ter ali uma referência de nação, talvez não tenha uma referência de economia, não tenha uma escolaridade, mas ele tenha uma mentalidade de alguém religioso. E eu creio que isso Deus ele coloca no coração do ser humano. Mas o que acontece? Acontece que o ser humano ele faz confusão. Onde aí de nós olhamos para os dias de hoje também, nós temos tantas pessoas aí dizendo, mas eu sou um religioso, eu tenho a minha fé. E é nesse sentido que nós poderíamos dizer que tem duas religiões. Uma que o Criador vem até nós, o Emmanuel, o Deus conosco, e outro aqui que o ser humano cria com a intenção de chegar até Deus. E é nesse sentido que o ser humano facilmente ele se torna um ídolo, onde ele olha para si mesmo.
Olhem uma vez para os dias de hoje. Qual é o foco da religiosidade? O foco está no ser humano, onde o foco do ser humano é ver Deus sendo o seu servo. Deus é o meu servo, onde muitas vezes até nas nossas orações nós ali só pedimos: Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus, eu preciso disso, eu quero isso. E é por isso que eu e vocês, nós precisamos dia após dia voltarmos sempre para a essência. E quem sabe olhar como os sábios magos, onde eu me alegro com o Senhor, eu adoro o Senhor e eu quero servir o Senhor em obediência. E aqui no texto, Paulo, ele está dizendo: eu me fiz desta forma para salvar alguns, onde eu faço o que eu faço para salvar alguns. E nesse sentido, nós precisamos ter referência. E quando nós continuamos lendo esse texto, ele vai estar dando exemplo de um atleta. E é por isso que eu e vocês, que somos e fomos criados à imagem de Deus, semelhança de Deus, amados por Deus, por natureza, nós não nos tornamos servos de Deus. Por natureza, nós não nos tornamos discípulos do Senhor. Pois ainda que um atleta, ele nasça com um talento para ser um campeão, mas se ele não se dedicar, se ele não tiver disciplina, ele não vai chegar no pódio da vitória. Por isso a pergunta principal para a nossa reflexão hoje é: qual é o teu? Qual é o meu projeto para 2026 na área espiritual? Qual é a área que eu e você precisamos crescer? Qual é a área que nós queremos nos dedicar na obra do Senhor? Queridos, muitas pessoas ou muitos de nós vão dizer: mas Deus, ele me abençoou porque eu consegui me organizar financeiramente. Onde eu comprei a minha casa própria, eu construí a minha casa, eu reformei, eu comprei o carro dos meus sonhos. Eu tenho hoje o corpo que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei. Mas a partir disso, aonde nós colocamos a nossa vida espiritual? Ou seja, se eu quero ser um discípulo do Senhor Jesus, eu preciso primeiramente olhar para o Senhor e dizer: eu quero ser parecido com o meu Senhor. Pois se o meu Senhor, ele é manso, eu quero ser manso. Se o meu Senhor é humilde, eu quero ser humilde de coração. Se o meu Senhor é servo, eu quero servir na obra do Senhor. Pois se o meu Senhor foi o sacrifício para me livrar da condenação eterna, eu também quero ir ao sacrifício para ajudar alguém a conhecer o Evangelho, para que mais alguém experimente o amor de Deus. E é isso que Paulo ele está dizendo aqui no texto, ou seja, eu fiz o que fiz para que as pessoas conhecessem o Senhor. E a razão de eu fazer isto é o Evangelho. E é nesse sentido que eu e vocês, como igreja, somos convidados a fazermos a diferença, tendo a certeza de que o Deus Emanuel, ele se faz presente na nossa vida, onde o Deus conosco está comigo e ele está contigo. E assim nós ouvimos e nós temos essa boa nova, mas sabemos que ainda tem muitas pessoas que não têm esta boa nova. Onde hoje Deus quer usar a mim e também
a você. E assim eu fico encantado quando eu olho para a palavra de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, que diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso é que eu preciso estar buscando isso para a minha vida, onde Deus, Ele me ama, mas eu, em contrapartida, eu preciso buscar crescer a cada dia na vontade e na obediência de Deus. Por isso hoje, se você ainda não está em algum grupo, de pequeno grupo multiplicador, de PG, eu quero te convidar a fazer parte de algum grupo em 2026. Eu quero fazer parte, eu quero que você diga, eu quero fazer parte de um grupo, de pequeno grupo, onde nós estudamos ali a palavra a cada semana. Isso porque eu quero crescer intencionalmente. E assim eu quero ajudar outras pessoas também a crescer. Isso porque quando nós nos juntamos para compartilhar o que Deus tem falado aos nossos corações, nós nos encontramos para estar testemunhando. Nós ali crescemos. Ali onde há testemunho da palavra, há o estudo da palavra, nós ali crescemos. Onde outros em nossa volta também vão estar crescendo. Qual tem sido o seu projeto para 2026? O meu desejo e na minha oração, eu oro e eu quero crescer a cada dia mais espiritualmente em Deus, onde eu quero me envolver com a sua obra. E quando eu falo aqui, antes de anunciar o Evangelho para outros, eu primeiramente olho para mim. Pois muitas vezes nós, como igreja, pensamos apenas para os outros. Mas o quanto eu também tenho desejado o céu para mim. Pois para que no meu viver o Evangelho não seja em vão para a minha vida e nem para aqueles que estão do meu lado, eu preciso primeiramente me disciplinar. Pois um atleta, ele não ganha uma medalha porque ele tem disciplina. Onde na vida espiritual nós temos a certeza do amor de Deus, mas em contrapartida, Ele quer que eu e você cresçamos nesta intimidade, para que a partir dali possamos desfrutar com muita alegria o seu amor. E assim eu quero encerrar trazendo a vocês o Salmo 127, versículo 1 a 2, que diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, ou seja, a nossa casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estes estão dormindo. Ou seja, o Senhor, Ele concede tudo para aqueles que o amam. Que no teu projeto de vida possa ter, quem sabe, esta referência. Pois se assim não for, será inútil. Onde será inútil eu ter as coisas que eu tanto desejo, se não for para o Senhor. Que Deus nos abençoe e assim nos ajude a encontrar do Senhor todas as coisas neste ano de 2026. Façam uma lista
no qual você precisa crescer espiritualmente. Qual é a área que eu preciso crescer espiritualmente? Para que assim eu possa servir na obra do Senhor. Dedique-se, estude a cada dia mais e mais a palavra, ore e peça ao Senhor discernimento e venha servir na igreja do Senhor com os seus dons. Seja no louvor, que hoje nos fez tanta falta, seja no PGM, seja no ministério infantil, seja no grupo de jovens, seja em diversas lideranças que se fazem e que precisam, e nós precisamos em uma comunidade. Pois Deus, Ele precisa de você. Ele precisa de trabalhadores fiéis na sua obra e também na sua igreja. Amém.